Meus amigos, vamos hoje ver três pontos importantes. Inicialmente, nós vamos falar aqui de dois livros que eu recomendo a leitura. É o livro do Direito Constitucional do professor Pedro Lenza. É uma obra que precisa ser lida, estudada e refletida. É da editora Saraiva. Tem uma outra obra também muito interessante, que os alunos gostam muito também, que é o Direito Constitucional ao Alcance de Todos, do professor Wade Lamego Bulos. É um livro com a leitura fácil, acessível, da mesma forma que escreveu o professor Pedro Lenza. Então são duas obras que eu recomendo, principalmente para nós aprofundarmos sobre o tema de hoje. Bem, para que uma Constituição possa ser superior, inatingível, uma lei que nenhuma lei pode contrariar, é preciso que haja um controle, ou seja, uma fiscalização, para que nenhuma lei, nenhum contrato, nenhuma portaria, nenhuma resolução, nenhum dispositivo legal possa contrariar qualquer princípio, qualquer artigo, qualquer dispositivo constitucional. Isso não pode acontecer. Por quê? Para que o direito tenha consistência, para que o direito tenha coerência, para que na nossa interpretação hermenêutica, lógica, não haja contradições. O direito prima pela sua harmonia. Então, se existir uma lei infraconstitucional que possa ferir a Constituição, o que o Estado vai demonstrar? Uma fragilidade. E demonstrando a fragilidade, não vai respeitar. Ou seja, não vai respeitar princípios do direito. Por exemplo, o direito adquirido. Então, não pode uma lei ordinária, um decreto, uma lei municipal, não podem ferir a Constituição Federal. Por isso que existe o controle de constitucionalidade, para que não haja a inconstitucionalidade da lei. Ou seja, para que as leis possam respeitar a Constituição. Então, para que haja esse controle, ou seja, essa organização, controle no sentido de organizar, de fiscalizar e principalmente de harmonizar o ordenamento jurídico do Estado. Então, existem dois tipos básicos de controles. O controle por via de ação e o controle por via de exceção. O que é o controle por via de ação? É aquele controle que vai determinar que algumas autoridades possam solicitar, propor uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ADI ou uma ADIM ao Supremo, que é realmente o tribunal que vai cuidar, que vai proteger a Constituição Federal, para que o Supremo possa estudar o caso e verificar se essa lei em pauta é ou não inconstitucional. Quando nós falamos de controle de constitucionalidade, nós pensamos na ação direta de inconstitucionalidade e na ação direta de constitucionalidade, a ADC ou ADCOM. O que significa isso? Quando alguém propõe uma ação direta de inconstitucionalidade, está ali a defender valores, princípios, doutrina e principalmente base legal, constitucional, para provar ao Supremo que essa lei, em algum dispositivo ou ela toda, é inconstitucional. Ou seja, ela fere a Constituição. A ADCOM, ou seja, a ação direta de constitucionalidade, é o inverso. Vai solicitar ao Supremo que ele diga que a lei é boa, que ele diga que a lei é constitucional, que a lei pode permanecer na sua eficácia. A Constituição Federal, no seu artigo 103, elenca quem é que pode propor uma ação direta de
inconstitucionalidade. Nós temos aqui o inciso 1, o presidente da República, o inciso 2 do artigo 103 da Constituição, a mesa do Senado Federal, inciso 3, a mesa da Câmara dos Deputados, inciso 4, a mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o governador de Estado ou do Distrito Federal, inciso 5, inciso 6, o Procurador-Geral da República, o 7, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o inciso 8, o partido político com representação no Congresso Nacional, inciso 9, confederação sindical ou entidade de classe de ambiente nacional. Então, são as pessoas ou os representantes desses cargos que podem propor uma ação direta ao Supremo. Bem, no seu parágrafo 1º do artigo 103 também diz: o Procurador-Geral da República deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade em todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal. Portanto, para que chegue até o Supremo, tem que passar pela Procuradoria-Geral da República. Bom, no parágrafo 2º também diz: declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tomar efetiva norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias. Ou seja, quando o Supremo declara que uma lei é inconstitucional, ele não tem força para revogar essa lei, mas ele tira a eficácia da lei, mas comunica ao Senado Federal, comunica ao Poder Legislativo que promulgou, ou melhor, que legislou a lei, que fez a lei, para que revogue essa lei, ou revogue parcialmente o dispositivo, o artigo inconstitucional. Então, o Supremo tira o veneno da cobra, mas não pode matar a cobra. Só quem pode matar a cobra é quem criou a cobra. Ou seja, só o Poder Legislativo pode revogar parcial ou totalmente essa lei inconstitucional. Muito bem. No seu parágrafo 3º ainda do artigo 103 da Constituição diz: quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade em tese de norma legal ou ato normativo, citará previamente o advogado-geral da União que defenderá o ato ou texto impugnado. Então, nós observamos que o Supremo, ele não recebe uma ação direta sem passar pelo procurador, e ele faz ouvir, ou ele busca ouvir o advogado-geral da União para verificar, para defender o ato ou texto impugnado. Muito bem. Então, controle por via de ação. Ação direta de inconstitucionalidade que vai ao Supremo, passando pela Procuradoria-Geral da República, e o Supremo vai estudar e vai verificar se realmente a ação direta de inconstitucionalidade tem fundamento ou não. Não tendo, arquiva-se o processo. Tendo fundamento, se comunica ao Poder Legislativo, para que o Poder Legislativo tome ciência de que, a partir daquele momento, o Poder Judiciário não vai considerar a eficácia dessa lei. O que significa eficácia? Validade. Eficácia significa validade. A lei não vai mais ser considerada, não vai ter valor para o Poder Judiciário. Muito bem. E o controle por via de exceção? O controle por via de exceção pode existir em diversos níveis. No primeiro grau, segundo grau, um tribunal regional, ou seja, os tribunais, até um juiz ou as partes
podem considerar, defender a ideia de que aquela lei ou algum dispositivo legal é inconstitucional. E é aí que, se o Estado, por exemplo, se o Estado de Goiás considera uma lei inconstitucional, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao considerar desse modo, em todas as comarcas do Estado de Goiás, ninguém vai considerar essa lei. Se um tribunal do Estado de São Paulo, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, considerar uma lei inconstitucional, essa decisão vai valer para todo o Estado de São Paulo. E assim, em qualquer Estado membro. No entanto, para que possa ter validade em todo o território nacional, terá de passar por um tribunal superior. Mas o Supremo Tribunal Federal é que vai dar a palavra final. Se um Tribunal Superior de Justiça disser a lei é inconstitucional, tudo bem, vai valer para todo o território nacional. Mas para que possa, em definitivo, se declarar a inconstitucionalidade de uma lei, a palavra final vai ser do Supremo Tribunal Federal. Porque, meus amigos, o Supremo existe para proteger a Constituição, para cuidar, para julgar dispositivos, casos concretos que possam ferir a Constituição Federal. O grande objetivo do Supremo é esse. Por isso que esses dois princípios de controle são fundamentais. Para quê? Para que se proponha, para que se verifique que existe a necessidade dessa ordem jurídica. Muito bem, mas aí alguém pode questionar, alguém pode perguntar, mas por que o poder executivo sanciona uma lei, promulga uma lei inconstitucional? É verdade que até o presidente da República, o prefeito, o governador, o poder executivo, eles podem não aceitar determinado tipo de lei, determinado artigo, que o Poder Executivo julgue que seja inconstitucional. Então, existem controles que nós vamos chamar de controle político, político-jurisdicional e jurisdicional. Quando nós falamos do controle político, estamos falando basicamente do controle do poder legislativo. Porque mesmo depois da lei ser sancionada, promulgada, o poder legislativo pode verificar e considerar que houve uma falha no sistema e a lei foi promulgada de forma que veio contrariar uma Constituição. Ou então imaginemos que haja uma Constituição nova, que não recepciona bem aquela lei, ou seja, a lei foi constitucional na Constituição anterior, mas ela não é constitucional na Constituição atual. Então, o Poder Legislativo pode considerar isso e dizer, olha, isso aqui, essa lei tem que ser modificada, essa lei não agrada, não coaduna com a Constituição atual. Então, o controle, ele pode ser indireto, ele pode ser direto, ou seja, o controle direto, o chamado de controle a priori, que está no artigo 66, parágrafo 1º da Constituição Federal, diz o quê? Que você pode considerar uma lei inconstitucional já no seu início, já no seu projeto, nem virou lei ainda. Existe a Comissão de Constituição e Justiça, no momento da discussão, até no momento da promulgação, antes do presidente assinar. Ou seja, durante esse processo que vai levar a construção, a consolidação do projeto, da lei, eles podem considerar em algum momento a inconstitucionalidade da lei ou de algum de seus dispositivos. E aí ainda é tempo. Então o controle a priori é o controle que se tem antes do projeto virar lei. E o controle a posteriori, depois que o projeto vira lei. Depois que o presidente assina, sancionando a lei
garantindo o cumprimento da lei, promulgando automaticamente a lei. Então, é o chamado controle a posteriori. E o controle a posteriori, ele pode ser político, político-jurisdicional ou apenas jurisdicional. Político, quando esse controle é exercido pelo poder legislativo. Ah, mas o poder executivo não pode? Também pode. Pode fiscalizar. O poder político-jurisdicional, essencialmente o controle simultaneamente do poder legislativo e do poder judiciário. E o controle jurisdicional é exercido apenas pelo poder judiciário. Ou seja, qualquer tribunal, qualquer juiz, na verdade, são fiscais da Constituição Federal. Mesmo sendo a finalidade principal do Supremo, mas cabe ao Ministério Público, à OAB, os advogados, os doutrinadores, os tribunais, estarem sempre fiscalizando as leis ou qualquer tipo de decisão administrativa, qualquer tipo de normas, de contratos, qualquer ato considerado legal que vá entrar no Poder Judiciário, que vai transitar no Poder Judiciário. Muito bem. Agora nós vamos tratar de um outro tema, eficácia da lei no tempo. O que é isso? Eficácia significa, já falamos aqui, validade. A validade da lei no seu tempo. Quando nós falamos em tempo, nós estamos falando em vigência da lei. Ou seja, quando a lei tem validade, a época envolve tempo, envolve época. A lei tem determinado prazo, dentro de determinada data. Então, existe esse estudo, tanto a eficácia da lei no tempo, quanto a eficácia da lei no espaço. O que é isso? Eficácia da lei do tempo, validade da lei em determinado período. Eficácia da lei no espaço, validade na lei dentro de um território, dentro do território nacional, ou fora do seu território, princípio da extraterritorialidade. A eficácia da lei do tempo. Existem basicamente dois princípios. O princípio da obrigatoriedade progressiva ou sucessiva e o princípio da obrigatoriedade única, simultânea, que é o princípio mais adotado no Brasil. O primeiro princípio da obrigatoriedade progressiva já existiu com mais frequência aqui no Brasil, no nosso sistema. O que significa? Uma lei publicada hoje, ela começa a entrar em vigor em determinada região. Por exemplo, começa em Brasília, atinge o centro-oeste, depois vai para a região sudeste, depois vai para a região nordeste, depois vai para a região norte, depois vai para a região sul. Ou seja, progressivamente a lei vai ocupando seus espaços. Por que isso? Por que isso? Existe uma teoria que diz para que se possa verificar a reação social da lei quando ela está em vigor. Ou seja, ela vai proporcionando, sondando as regiões. Então, a lei entra em vigor hoje numa determinada região, com isso, o Estado vai verificando a reação social, vai verificando o comportamento social diante da vigência daquela lei. Ou seja, vai sondando e vai ocupando os espaços paulatinamente. Bem, o princípio da obrigatoriedade única, não, ela publicou, passou a valer em Brasília, vale em todo o território nacional, simultaneamente. Não precisa desse cuidado regional, desse cuidado, não, primeiro vai ser determinado os primeiros meses na região, quarto mês em outra região, não tem mais isso. Mas antes era muito comum para se verificar as reações sociais.
É quase um princípio da medida provisória. A medida provisória vem para testar. Se der certo, vira lei. Se não, já é provisória mesmo e já sai. Né? Ou seja, já não vai atender às necessidades sociais daquele povo. Bom, uma lei, quando ela é publicada, ela pode ser imediatamente, ou seja, ela entra em vigor imediatamente. Ela vai valer imediatamente ou ela vai pedir um prazo. A lei vai dizer, olha, o legislador vai dizer, ó, precisamos aí de 6 meses, de 1 ano. O novo Código Civil precisou de 1 ano para entrar em vigor, desde a data de sua publicação. 1 ano. Por que isso? Para que o Poder Judiciário possa se organizar. Quanto mais importante é uma lei, quanto mais complexa é essa lei, maior o tempo que ela vai necessitar para entrar em vigor. Esse período que vai da publicação da lei até a validade da lei é chamado de, termo técnico, vacatio legis. A lei de introdução às normas do direito brasileiro diz que se uma lei for publicada hoje e não diz que a partir dessa data ela entra em vigor, tacitamente ela vai dizer, a lei de introdução às normas do direito brasileiro vai dizer que ela vai entrar em vigor 45 dias depois da sua publicação. Agora, a lei, ela pode expressamente dizer, essa lei entrará em vigor 180 dias após a sua publicação, 60 dias, 90 dias. Ou ela pode dizer, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Pronto. Foi publicado no Diário Oficial do município, do estado ou da União, a partir daquele momento ela passa a valer. Muito bem. Uma lei pode ser revogada, inclusive no período de vacatio legis. Ela pode ser revogada totalmente ou parcialmente, inclusive no período de vacatio legis. Vamos supor que uma lei seja publicada hoje, só vai entrar em vigor daqui a 45 dias. Se nesse período de 45 dias a lei, alguém verificar que tem um dispositivo ali, um artigo inconstitucional, vai se fazer uma alteração. Ou vai revogar esse dispositivo. Fazendo uma alteração, revogando, vamos supor que se faça uma alteração, essa alteração só vai valer a partir depois de 45 dias da data em que essa alteração foi publicada também no Diário Oficial. Muito bem. Agora, se não, a lei vai ser publicada e depois vai entrar em vigor e normalmente. Então, a lei pode ser revogada. Ela pode ser revogada, ou seja, ela pode deixar de existir. A revogação ela pode quanto à forma ou quanto à extensão. Quanto à forma, uma lei pode ser revogada de forma tácita ou de forma expressa. Quando é que uma lei é revogada de forma tácita? Quando uma nova lei é publicada e que trata de todo o conteúdo da lei anterior. É uma lei substituindo outra em todos os seus artigos. Então, quando vem uma nova lei, tratando de todo o conteúdo da lei anterior, automaticamente, ou seja, tacitamente, a lei anterior passa a ser revogada. E de forma expressa, quando a lei nova diz, revoga-se os dispositivos contrários. Ou seja, o que está antes dessa lei já não vai mais ser considerado. Ou seja, os dispositivos foram revogados. Ou seja, revoga-se a legislação que veio antes. Essa revogação expressa. De forma expressa, a lei está dizendo que a lei anterior ou qualquer dispositivo que se pareça, que trate do assunto, a partir daquele momento não vai ser considerado. Agora vejamos, quando nós estudamos sobre leis gerais e leis especiais, uma lei especial ela não revoga uma lei geral. Por exemplo, quando nós falamos de determinado tema que uma lei geral trata, por exemplo, o Código Civil fala de direito de família. Mas quando se estuda o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, ali tem detalhes que o Código Civil, que é uma lei geral, não trata.
na sua parte de direito de família. Será que uma lei especial revoga uma lei geral? Não, mas só que tem uma coisa. A lei especial tem mais força do que uma lei geral, sem que precise revogá-la. Se uma lei especial disser uma coisa e a lei geral disser outra, ou seja, foi mais, não aprofundou, foi mais superficial, o juiz vai considerar a lei especial para proferir sua sentença, e não a lei geral. Nesse sentido, a lei especial tem força, mas não revoga uma lei geral. Muito bem. Quanto à extensão, a revogação pode ser parcial, ou seja, revogou parcialmente a lei ou derrogou a lei, foram apenas alguns artigos, apenas uma seção, um capítulo ou até um título da lei, mas não revogou toda a lei. Ou seja, a revogação pode ser total, quando revoga toda a lei, chamada de abrogação. Derrogação, revogação parcial da lei. Abrogação, revogação total de uma lei. Muito bem. Quando a lei é publicada, ela tem que respeitar um princípio que é chamado de princípio de irretroatividade. O que significa? O direito não vai retroceder, porque ele tem que garantir, como diz a Constituição, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Ou seja, o império da lei anterior é perfeitamente respeitado. Uma lei nova não pode desconsiderar o que uma lei anterior fez, mesmo que ela venha com um senso de justiça mais aprimorado, vai ter que respeitar a lei anterior. Somente no direito penal ou em alguns casos excepcionais, uma lei pode alcançar, ela pode retroagir numa situação anterior, mas só em circunstâncias que vão beneficiar, nunca prejudicar a quem quer que seja. Se não for para ajudar, se não for para beneficiar, não, nesse caso aí, não vai retroagir. Se o direito possibilitasse o princípio da retroatividade, o Estado não teria equilíbrio, não teria consistência, não teria segurança. Não haveria segurança jurídica. Por quê? A coisa julgada poderia ser revista. Ou seja, o que é o ato jurídico perfeito? Tudo que foi feito, a decisão que foi feita, que transitou em julgado, proferida, foi feita de acordo com a lei. Tudo de forma legal. Coisa julgada, coisa que não cabe mais recurso. E direito adquirido, ou seja, uma garantia legal diante de uma posse, diante de algo que alguém com legítima personalidade jurídica pode obter. Agora vamos ver 3 itens interessantes. Decadência, prescrição e preclusão. Prescrição, perda do direito de ação. Decadência, perda do próprio direito. Preclusão, perda de uma faculdade processual. Vamos dar um exemplo. Você vai numa sapataria, leva um sapato e fala para o sapateiro, sapateiro, conserta esse sapato. E lá tem uma placa bem grande dizendo assim, se você não buscar o seu sapato em 30 dias, você vai perder o sapato. Porque o sapateiro gastou ali material, gastou tempo, e ele não vai querer ficar com aquele sapato meses e meses com o dinheiro empatado. Ou seja, se a pessoa naqueles 30 dias não for lá pegar o seu sapato, pagar o trabalho do sapateiro, vai perder o sapato. Ou seja, o direito de adquirir o que é seu, que é a decadência. Tem um dinheiro no banco para você pegar, está lá, tem que arrumar. Por exemplo, um município recebe uma verba do governo federal para determinado fim. Se dentro daquele período não for usado, o dinheiro volta para a União. Ou seja, prazo decadencial significa a perda do prazo de buscar aquilo que você tem direito. Não precisa brigar com ninguém. Não precisa entrar em litígio com alguém. Já a prescrição, não. Você tem 30 dias para pedir. Se não pedir, você perde o direito de pedir. Prescrição é a perda do direito de pedir. E decadência é a perda de direito de buscar o que é seu. E preclusão tem um prazo determinado pelo direito processual
Se não seguir esse prazo, perdeu. Se não seguir esse prazo, perdeu. É um dos pecados que não se aceita no mundo jurídico, perda de prazo. Não se aceita. Então, a preclusão, ou seja, precludiu, ou seja, perdeu o prazo para se citar as testemunhas, para se ouvir, para instruir o processo. Então, preclusão é a perda do direito da faculdade processual. Decadência é a perda do próprio direito. E prescrição é a perda do direito de pedir, do direito de ação. Tudo de bom para vocês e até nosso próximo encontro, a nossa próxima aula. Obrigado.